Olá, bom dia. Hoje nós vamos trabalhar a página 87, começando pela página 87, divisão de fração por um número natural e multiplicação de fração por fração. Quando eu quero dividir uma fração, por exemplo, eu tenho a fração 1/3. Eu quero saber qual é a metade dessa fração. Eu sei que eu tenho que, dividido por 2. Agora, o meu número natural vai ficar no meu denominador. E eu posso imaginar que eu tenho 1 aqui para eu não confundir, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Então, a fração 1/3, eu tenho. Qual que é a metade da fração 1/3? 1/6. Por quê? Porque eu estou dividindo. Quando eu divido a fração ao meio, eu divido por 1/2. Eu divido por 2. Agora eu multiplico, só que eu não vou dividir 3 por 2. Eu vou multiplicar tanto aqui quanto aqui. Eu achei a metade da fração, que seria 1/6. Vocês vão fazer para mim a página 87. Na verdade, a página 87 é só para leitura. Vocês vão pegar as barras na página 99 e fazer o que pede o exercício aí, que é colocar uma barra sobre a outra para você tentar achar, tá? Uma das tortas que eles queriam guardar nas embalagens estava dividida como o desenho representado a seguir. Então, o desenho, ele estava dividido em 3 partes. Ele estava dividido em 3 partes. Ajude Massara a descobrir o que terá de fazer para guardar a torta acima, dividida em 3 pedaços, na embalagem que Satiko comprou. Vá até a página 99 e recorte uma barra branca, que representa o tamanho da embalagem, correspondente a 1/6, e uma barra vermelha, que representa o pedaço da torta acima, que Satiko e Massaro querem guardar, correspondente a 1/3 da torta. Eles querem guardar 1/3 da torta numa embalagem de 1/6. Coloque as duas barras recortadas uma em cima da outra. Que relação você percebeu entre elas? Vocês vão perceber aí, na hora que vocês colocarem, que a barra branca é a metade da barra vermelha. E dessa forma, então, cabe 2 pedaços. Vai caber 2 pedaços de 1/6 aqui, dentro de 1/3, certo? Deu para vocês visualizarem? Aqui eu tenho 1/3, 1 inteiro dividido em 3 partes. Eu tenho 2 pedaços de 1/6 para guardar. Eu vou guardar onde? Dentro de 1/3. Por quê? Porque 1/6 é a metade de 1/3. 7, na página 88. De acordo com a conclusão que você chegou na atividade anterior, complete. A barra vermelha, ela é o dobro ou ela é a metade da barra branca? Ela é o dobro. E a barra branca é a metade da barra vermelha. 9. Complete os espaços a seguir com as frações que representam o pedaço da torta restante na bandeja e o tamanho da embalagem. Aí traz agora essa representação somente desse pedacinho aqui, que eu desenhei, Esse pedacinho aqui, Esse pedacinho, vamos supor que ele é 1/3. Então, quantos pedaços de torta, que as tortas estão divididas em 1/6, cabem dentro desse pedaço? 2, não é? Porque 1/6 é a metade de 1/3. É meio confuso porque na divisão, você pensar que 1/6 é menor que 1/3 é meio complicado, mas na divisão de fração acontece isso. 1/3 é maior que 1/6, ou seja, visualiza aqui, é o dobro. É a mesma coisa de eu multiplicar por 2. Eu vou estar multiplicando por 1/2. Quando eu quiser dividir uma fração, eu multiplico ela por 1/2. 10. Agora, complete os espaços a seguir. Complete os espaços a seguir com a operação matemática que representa a situação da atividade 9. Lembre-se que o pedaço de torta que estava na mesa corresponde a 1/3. Então, a fração que eu tenho é 1/3. Para mim dividir por 2. O que eu
eu vou fazer aqui? A minha conta vai ser... Não vai ser aqui, ó, o 2. Vai ser aqui, ó. Porque eu ponho um numerador imaginário 1 aqui. E eu falei pra vocês o quê? Que toda vez que eu quiser encontrar a metade da fração, eu não divido. Eu multiplico, ó. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Então, a metade de 1/3 é 1/6. Dividir uma fração por 2 é encontrar a metade dela. Massaro ficou em dúvida sobre como encontrar, de forma prática, o resultado desta operação. Veja o que Satico explicou a ele. Massaro, você lembra que ao encontrar a metade do pedaço do bolo, o dividimos por 2? Lembro, então quer dizer que dividir uma fração por 2 é o mesmo que encontrar a metade dela, ou seja, multiplicar por 1/2. Quando eu quero dividir a fração em 2, eu multiplico por 1/2. Mostre que você também compreendeu, escrevendo nos espaços a seguir, a operação correspondente ao que foi explicado na página anterior. Eu tenho a fração aqui, ó, 1/3 dividido por 2, que vai dar 1/6, certo? Ou seja, 1/3 vezes 1/2 é igual a 1 vezes 1, 1/6, certo? Foi o que eu fiz aqui, tá pedindo aqui na 10 novamente, certo? Nós vamos agora fazer